Bom, hoje eu trago aqui um conteúdo sobre informática, sobre o assunto que eu vou abordar nesse vídeo é sobre hardware e software, que é o primeiro tópico do edital de informática da Banca CESP, das provas da Banca CESP, que costuma surgir por aí. Ou seja, esse vídeo vai ser focado para a Banca CESP, então esse vídeo vai ter bastante conteúdo a respeito e bem focado e bem particularizado para esse tipo de banca, para a abordagem da banca CESP. Portanto, você que vai fazer alguma prova CESP nos próximos dias ou ainda que planeja fazer prova CESP mais para frente, vai ser muito importante você acompanhar esse vídeo. Então vamos começar. Primeiro, vamos fazer uma diferença essencial, que seria diferenciar o que é hardware e o que é software. Dá para saber, pela figura aqui, que o que é físico é hardware e o que é lógico é software. Mas para facilitar as coisas, a gente coloca a gente diz que tudo que a gente pode chutar, ou bater, ou esmurrar é hardware. E tudo que você consegue xingar, tudo que você xinga, é o software. Porque o software ele não está no mundo físico. Ele é uma coisa mais abstrata. É uma coisa que é um conjunto de instruções, mas com é, uma linguagem mais conceitual, seria o conjunto de instruções que te ajuda a fazer alguma coisa, viabiliza algum processo, alguma aplicação. Aqui na imagem dá para perceber que o aplicativo que a pessoa da imagem está clicando é o Word, que é um editor de texto. O editor de texto é um aplicativo e o aplicativo é um software. Todos os aplicativos, aplicações, ferramentas do computador são software. E é muito importante tanto no mundo acadêmico quanto no mundo profissional. Você que vai fazer uma planilha, você usa o Excel. Você que vai fazer um documento de texto para a sua faculdade, para um TCC, você vai usar o Word em algum momento da sua vida. Ou outros editores de texto. Porém, em algum momento você vai usar esses aplicativos, que são nada mais nada menos que softwares. Passando para frente, a gente tem quatro partes fundamentais para o computador ter a capacidade de te ajudar no dia a dia. Ou seja, se você for pegar todos os computadores, você vai ter uma similaridade entre eles, que são os aspectos fundamentais para que eles tenham a viabilidade e ofereçam o seu serviço da maneira adequada. E eles são os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída, os dispositivos de armazenamento e a central de processamento. Cada um deles eu vou abordar com mais profundidade agora. O primeiro é o processador. Para ter uma ideia do quão importante é o processador, a gente vê que ele é um componente muito centralizado. Ou seja, dentro do gabinete, ele está dentro do gabinete e ele está numa parte muito protegida. E tudo que é bem protegido também significa que ele tem uma importância relativamente alta. Então ele é muito importante para o computador de modo geral. Mas por que isso? Porque o processador ele é a unidade, ele recebe dados de fontes externas, esses dados, e trabalha esses dados para fazer com que eles se transformem em partes, em instruções lógicas, em protocolos, em parâmetros para você ter aplicativos e aplicações. Ou seja, ele pega tudo aquilo que do mundo físico, que seriam o encaminhamento de circuitos, os impulsos elétricos, e transforma aquilo em instruções. Ele consegue reconhecer aquilo e fazer com que aquilo tenha significado lógico. E aí sim, por isso que a gente fala que o processador ele é a base fundamental para que todos os softwares sejam viáveis, sejam possíveis. A existência dos softwares depende da existência de um processador.
porque é ele que processa essas informações do mundo exterior para conseguir dar um significado a eles. O próximo aspecto seriam as memórias, o que é o armazenamento dentro do computador. O armazenamento ele pode ser obtido de duas formas. O armazenamento de primeira passagem, que seria o armazenamento principal, as memórias principais, elas são as memórias RAM, que estão à direita, né, da figura. Mas por que tem essa diferenciação? Qual o aspecto principal da diferenciação entre memória principal e memória secundária? A memória principal ela é mais rápida, e sendo rápida, ela é mais volátil também. Mas o que significa ser volátil? Significa não fixar os dados por um tempo prolongado, e sim momentaneamente. Aquela memória que você guarda somente para rodar a aplicação. E enquanto isso, o HD ele possui uma memória mais prolongada. Mesmo que você desligue o computador da tomada, aquela memória insiste, ela permanece. Então, qual dos duas memórias é mais suficientemente adequada o armazenamento do sistema operacional? Já que ele é uma coisa muito importante e que deve ser mantida até mesmo depois de ser desligado o computador. Obviamente que é a memória secundária, que é mais lenta, porém ela tem essa característica de durabilidade. A memória volátil, quando você desliga da tomada, acaba tudo, toda a memória é perdida. Agora vamos falar sobre o modelo, a arquitetura que rege toda essa inter-relação entre os componentes do computador. A placa-mãe, ela associa todos esses componentes, tanto a memória como a unidade central de processamento, que é o processador, que é o CPU, né? A memória RAM, que é a memória primária, os inputs, que são as entradas, e os outputs, que são as saídas, e toda essa arquitetura com essas relações que estão mostradas pelas setas ganha o nome do descobridor, de quem fez quem elaborou esse modelo, que é o von Neumann. E esse nome é muito importante ser guardado, porque horas ou outras, cedo ou tarde, esse nome pode ser cobrado em provas, principalmente da Banca CESP, que quer explorar esses aspectos mais técnicos. E isso aí pode derrubar muito candidato. Então eu aconselho vocês a anotarem esse nome e darem destaque a ele. Porque imagina se deparar na prova com um nome desses. Quando você... É uma questão de você medir o candidato, se você sabe ou não. Ou seja, o candidato, quando se depara com essa nomenclatura, ele tem duas opções: ou ele sabe ou ele não sabe. Portanto, se você souber, você tem uma vantagem grandiosa, porque esse nome ele é difícil de ser lembrado e ele é peculiar. É um aspecto bem particular dessa matéria, que vai ser um diferencial bem grande. Agora, sobre os inputs e os outputs, os periféricos de entrada, eles têm a característica de enviar os dados para dentro do computador. Mas quais são esses periféricos? Eles estão, essencialmente, os principais, eles são o mouse, o teclado, os leitores de disco. São variados tipos. Os leitores biométricos, os leitores de visão, por exemplo, você tem os sensores de visão, sensores térmicos. Todos esses dados, eles têm a capacidade... Mas qual a similaridade entre eles que deixam eles no mesmo grupo? É a questão deles oferecerem ao processador e ao computador os dados, ou seja, eles dão para o computador todos os aspectos necessários para ele transformar aquilo em informação. Tudo que entra é através desses recursos, desses periféricos.
Já a saída é depois de ter os dados processados, o que é exposto ao usuário é chamado de saída. Quais são os periféricos de saída, então? São os monitores. Principalmente os monitores, eles têm um protagonismo muito grande nessa lógica. Os scanners, eles têm um modelo híbrido entre entrada e saída, porém, eles têm a saída também, a saída de dados. Os HDs também, as unidades de armazenamento, eles têm essa capacidade de ter esse modelo híbrido também, de entrada e saída. A saída, ela é depois de pós-processamento, depois de ter o dado passado pela unidade central de processamento, ele é exposto ao usuário. É tipo um prédio. Você tem a recepção, e a recepção é a memória RAM. E os dados, eles são as pessoas. O recepcionista é o periférico de entrada. Ele vai fazer com que você entre, com que os dados entrem. Ele vai receber os dados para dentro do computador, que na nossa metáfora é o prédio, é o hotel. E aí ele vai entrar na recepção, que é a memória RAM, e ela vai poder ir para a memória principal, que seriam os quartos do hotel. Quer dizer, a memória principal não, a memória secundária, desculpe. Ou ir para o processamento, que seria algum protocolo que ele abriu no hotel, que vai transformar ele em alguma atividade que ele vai fazer lá dentro. Por exemplo, suponha que lá tenha um clube, que tenha academia, então esse dado vai ser processado, ou seja, ele vai ganhar massa muscular, ou ele vai ganhar tônus muscular porque de nadar, habilidade de nadar, tudo isso. Por isso que ele pode se relacionar, ele pode ir na recepção e em algum desses serviços. Desses serviços ele pode ir para o seu quarto, e do quarto ele pode voltar para a recepção e sair. Então esse é uma analogia de um prédio, é muito bom para decorar essa estrutura de von Neumann. Agora vamos fazer um pouquinho de exercício para fixar o que foi dito nesse vídeo e para dar um apanhado geral e mirar naquelas dificuldades que a gente sentiu. Porque sem exercício a gente não consegue ver as fragilidades da gente e atacar elas antes que seja tarde demais, que esteja no momento da realização da prova. Já imaginou se deparar com a dificuldade na hora de julgar o item e valendo? É bem ruim isso e pode te desestabilizar e fazer com que você não passe. Então é mais inteligente que a gente faça exercício antes desse momento, desse tão aguardado momento. Então bora. O que é hardware e o que é software? Pelo que a gente viu na aula, no inicinho, a gente falou que hardware é tudo aquilo que é físico. Tudo aquilo que a gente chuta. Para ser mais fácil de lembrar, é tudo aquilo que a gente chuta. E o software é tudo aquilo que a gente xinga. Então a parte lógica, mais abstrata, são os aplicativos, o Excel, o Word, PowerPoint, outros Google, os navegadores, eles são software, sistema operacional é um software, tem entre outros. Os hardwares, eles são a parte mais raçuda, são as partes mais físicas, são a placa-mãe, o processador, o HD, a memória RAM, a memória ROM, todos esses recursos. Agora, quais são os componentes principais do computador? Os 4 pilares do computador são o armazenamento, os periféricos de entrada e saída e a unidade central de processamento, que é o processador, são os processadores. Agora, a próxima questão. O disco rígido ou o dispositivo de armazenamento são componentes de entrada e saída ao mesmo tempo? Sim, a gente viu lá, porque a memória, ela consegue ser... o computador, ele pode se relacionar dentro daquela arquitetura e pedir para a memória, para retirar da memória um item que pode ser processado e enviado para a saída. É naquele modelo lá do hotel que a gente mostrou. O hotel, ele
um cliente do hotel, que seria no nosso caso, no nosso exemplo, os dados, ele pode entrar no hotel e ele pode estar no seu quarto e sair do seu quarto e ir para algum serviço que seria o processamento e depois ir para a recepção e sair do hotel. Então ele pode sim ser exposto um dado que estava na memória e que foi retirado da memória e foi processado e exposto ao usuário por meio de um monitor, por exemplo, é um exemplo sim de saída, é um periférico de saída sim. Já a entrada, a explicação também passa por meio desse nosso exemplo, porque o dado ele entra, vai na recepção e pode ser jogado na memória. Então, o HD ele também tem essa lógica, porque ele também consegue obter dados do mundo externo, porque você pode fazer um backup sem ter os recursos sem ter um aplicativo. Você pode passar fisicamente os dados para dentro do computador. Então ele é sim a entrada, você consegue ter os dados para dentro da memória sem ter o devido processamento anterior. Portanto, é sim um dispositivo de entrada. Vamos para a próxima questão. O leitor de código de barras, o leitor óptico, o leitor biométrico e o sensor de visão são itens de entrada? Sim, eles são itens de entrada. Porque tudo que você lê, tudo que você que tem um sensor envolvido, é porque existe a entrada. Porque você está querendo jogar dados para dentro do computador e não expor eles. É, por exemplo, aqui dentro dos itens da lista que foi mostrada aqui, a gente consegue destacar o sensor, o leitor biométrico, que seria a impressão digital, que nos celulares atuais isso é modinha, porque tem muita pessoa que usa o computador, o celular, como um recurso, de avaliação da sua digital. Ou seja, um dos requisitos para você abrir o celular é a apresentação e o posicionamento da sua mão no sensor de biométrico, para identificar que você realmente é quem você diz ser. Portanto, é um recurso de segurança esse leitor biométrico, porque você aperta a mão no sensor e consegue ter a sua impressão digital reconhecida e o seu celular desbloqueado. Essa tecnologia é muito importante e é um exemplo muito válido de periférico de entrada. Outro importante fator que foi listado aqui seria o leitor de código e barras, que também abrange os QR Codes. Você posiciona a sua câmera e aí consegue ter a abstração daquela imagem que é cheia de uma imagem em preto e branco, cheia de desenhos, que o celular entende e te redireciona a um site. Portanto, aquele dado que foi entrado, o dado no caso seria a figura, e entrou dentro do celular e foi convertido e foi útil para o computador. Portanto, existiu esse encaminhamento, essa interiorização dos dados. É um leitor sim, é um dispositivo de entrada sim. O próximo seria: as informações que chegam nos periféricos de entrada são convertidas pela unidade central de processamento em dado? Não, elas são... é o contrário. A banca CESP tem muito disso. Ela às vezes coloca uma justificativa correta, porém ela inverte o conceito no início da frase, no início da elaboração do item, ela inverte algum conceito. No caso, aconteceu justamente isso. Não é a informação que se transforma em dado, mas sim o dado que se transforma em informação. Porque o dado ele é uma coisa mais bruta. É tipo o número 30. É um dado, é um bruto, não tem significado por si só. Porém, quando associado a alguma unidade de medida, por exemplo, 30 graus, você já entende que é uma temperatura. Ou 30 Hz, você já entende que é uma unidade de frequência, que é uma medida de frequência. Já as informações,
elas têm o caráter de interligar os dados para construir uma coisa com contexto, algum item com contexto e com significado relevante para alguma pessoa ou para alguma instituição com algum tipo de usuário final. Ou seja, esse usuário final ele dispõe das informações e consegue decidir de maneira eficaz. Por exemplo, nesse mesmo exemplo é 30 Hz ou 30 segundos. 30 segundos é uma unidade de tempo, que é uma informação. Mas aí você relaciona com o nome de alguma pessoa. Você tem uma informação e aí você relaciona com uma tabela de TAF, por exemplo. De velocidade de teste de aptidão física na modalidade de corrida. Ou seja, você tem aquele... Aí você compara duas pessoas, o candidato A e o candidato B. Esses dois candidatos tiveram a marca de 30 segundos e de 20 segundos. Aí você consegue classificar eles como veloz e lento. Quer dizer, aprovado e reprovado. O de 30 segundos suponhamos que foi reprovado e o de 20 segundos suponhamos que foi aprovado. E aí você relacionou todos esses dados e conseguiu ter uma visão muito geral e você conseguiu ter atender às suas requisições, que seriam o seu objetivo principal, que é o objetivo de saber qual candidato foi mais veloz e qual tem a capacidade de ser aprovado. E aí, a partir dessas informações, você consegue decidir qual eu vou chamar para as próximas fases. É um exemplo. Ali, a justificativa final está corretíssima, pois o processador é um conjunto de circuitos elétricos, sim, que manipula fisicamente a corrente elétrica, com a finalidade de transformar isso em instruções de máquina. Sim, é justamente a explicação do porquê o processador é tão importante para o software ter a vida dele, para ele ser útil e funcional. Sem o processador, o software não seria viável, ele não existiria. Agora, quanto ao armazenamento, o armazenamento principal dos computadores é a memória RAM, sim, a qual armazena temporariamente os dados utilizados no momento. Por esse motivo, tal memória é classificada como volátil. Excelente, perfeito item, porque é sim a memória principal, por mais que pareça ser o HD a memória principal, porque ele é mais robusto, maior, ele tem ele é um disco, ele armazena mais, tem mais capacidade de armazenamento, porém não, ele não é a memória principal é a memória RAM. Então é verdadeiro o item. A principal vantagem do HD sobre o SSD seria a durabilidade, pois este utiliza tecnologia de disco magnético, enquanto aquele tecnologias modernas ópticas. Isso é falso, porque ele inverteu o conceito de novo, mas dessa vez ele inverteu de uma forma mais refinada, porque existiu o referenciamento. Este faz referência ao último item que foi citado, portanto SSD. E o SSD ele possui tecnologia de disco magnético? Obviamente que não. O SSD ele é o disco, ele tem tecnologias ópticas e muito mais modernas e com uma velocidade muito mais acelerada e um valor também agregado maior. Já aquele ele faz referência a HD. Mas se a gente invertesse, se a gente quisesse fazer com que esse item fique correto, a gente poderia inverter o SSD, a palavra SSD, com a palavra HD. Aí sim o item ficaria corretíssimo, porque o SSD ele tem a durabilidade menor mesmo, o que faz com que o HD seja mais, nesse aspecto, seja mais vantajoso. Mas em outros aspectos, tipo obtenção de informação, velocidade, o SSD vence disparado. Agora, o último item a ser julgado nessa aula é: uma empresa tem necessidade de armazenar seus dados e deixá-los seguros. Com essa finalidade, ela pode comprar HDs distantes fisicamente do processador e armazenar tais dados nesses componentes? Sim, ele pode. Embora a gente tenha a ideia de que todo recurso de um computador esteja perto da gente,
Porque a gente usa computador pessoal, a gente usa celular, que são tipos de computadores, e tudo aquilo está resumido no seu espaço físico. Ou seja, tudo aquilo tá. Eu sei que tem processador, tem placa-mãe, tem HD, tem memória RAM, tudo aquilo dentro da minha mão, na minha palma da mão, tem tudo aquilo embutido naquele revestimento. Porém, não é isso que acontece em via de regra, porque existem exceções de que, principalmente nas empresas que querem armazenar seus dados ou fazerem backups de seus dados em unidades mais distantes, elas podem associar o seu processador em uma unidade, por exemplo, aqui em Minas Gerais, e ter seus dados armazenados e as suas unidades de armazenamento, os seus HDs em si, em outro lugar, a sua central de armazenamento em outro local, por exemplo, em São Paulo, por exemplo. E isso é possível, mas gera estranheza por conta da nossa habitualidade, porque a gente usa muito recurso que tem tudo resumido, que tem tudo compactado dentro do mesmo espaço físico e da mesma região. Então esse item é verdadeiro. Então é isso. Esse foi o conteúdo de hoje acerca de informática sobre os hardwares e softwares. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente vai trazer sempre mais conteúdo a respeito de informática, batendo o edital das bancas CESP. E é isso. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixa o like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado, fiquem com Deus.